O dólar está com os dias contados, o dólar vai desabar nos próximos meses. Já vemos uma intervenção do Banco Central diante da alta do dólar, diz o majestoso portal G1. Será que a gente deve se preocupar e se antenar para uma real queda do dólar em relação ao real? Será que a gente tem que preparar os nossos investimentos para isso? Sim ou não? Isso que eu vou responder nesse vídeo. Este cenário do dólar, o que realmente o Banco Central fez, por que ele fez e como você deve preparar os seus investimentos para isso. Afinal, investidores sempre em alta investem também em moeda forte como o dólar. Se você já sabe que esse conteúdo aqui vai ser profundo, sem enrolação, você já acompanha os vídeos por aqui, toque embaixo em gostei, porque assim esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas, a gente consegue ajudar mais gente, combinado? E me conta aqui embaixo nos comentários, você já investe em dólar, seja investimento num fundo cambial mesmo, seja investimento no exterior, manda aí para mim se você já investe em dólar, sim ou não, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada no que aconteceu, essa manchete aqui, tá? Não foi só o G1, vários outros portais, publicaram manchetes similares a essa. Para conter a alta do dólar, Banco Central anuncia leilão da moeda estrangeira. Banco Central fez anúncio no início da noite desta segunda-feira. Essa é a primeira intervenção feita no governo Lula que vem nos salvar de uma cotação selvagem do dólar, desse imperialismo americano, né? Isso aqui é o que está contido nas entrelinhas. E muitas pessoas ficaram preocupadas com essa questão, pensando assim, caraca, se o Banco Central está atuando para reduzir o dólar vai desabar em relação ao real, né? E poxa, isso é uma preocupação similar daquelas mulheres que começam a fazer academia, assim, eu não quero ficar com o corpo da Graciane Barbosa, por exemplo, aquele corpo todo musculoso, né? Muito provavelmente você não vai nem conseguir, nem que você queira ficar com um corpo tão musculoso assim. E o Banco Central não tem nem poder de fogo, nem capacidade de conseguir influenciar na direção da moeda. Pode suavizar alguns solavancos, mas não tem essa capacidade, porque só o que o nosso Banco Central tem de reserva internacional, que é uma reserva muito generosa, tá? 355 bilhões de dólares. O investidor estrangeiro e as movimentações em dólar são muito maiores do que essa. A gente vê movimentações aqui de centenas de bilhões somente sendo investidos em ações por investidores estrangeiros por mês, né? Então a gente queimaria todo o nosso caixa para corresponder ali a algumas semanas, a alguns poucos meses só da movimentação dos investidores estrangeiros em ações, esquecendo todos os outros mercados, né? Então não faz nem sentido, mas muita gente não sabe isso. E aí logo, alguns dias depois, vem o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e diz o seguinte, ó, intervenção não tem relação com cotação do dólar, né? Inclusive foi muito boa essa imagem apresentada aqui nessa manchete, porque é uma imagem assim, não tem nada a ver, né? O papel do Banco Central é justamente, ó, o presidente do BC afirmou que a autoridade monetária atuará quando houver disfuncionalidade do dólar, ou seja, um excesso de volatilidade, ou melhor, não podemos dizer como excesso, mas uma grande volatilidade diante de um movimento especulativo, diante de um movimento muito forte que começa a atrapalhar as empresas, inclusive de fazerem planejamento de exportações, né? Como é que você vai saber o custo que você pode pagar na matéria-prima se você não sabe por quanto você vai vender o seu produto? Então, quando você tem muita volatilidade, o Banco Central ele pode agir para suavizar as flutuações de forma que torne o ambiente de negócios para as empresas pouco mais previsível e assim isso não impacte no PIB do país, no volume de exportação, importação, etc. Tá? Então, primeiro ponto, este ato aqui, ó, não tem nada a ver com a cotação do dólar. E depois o Roberto Campos Neto explicou, né, que tinha um título, né, deixa eu pegar aqui o ponto exato. Aqui, ó. No caso específico da terça-feira, 2 de abril de 2024, a disfuncionalidade seria a demanda por instrumentos cambiais resultados dos efeitos de resgate da NTN-A3, que é um título do Tesouro Nacional, em 15 de abril neste ano. O que acontece? O nosso país, a gente tem uma dívida pública federal, tá? A gente tem uma dívida pública em reais e uma dívida pública federal externa, DPFE. E a gente tem aqui, ó, um saldo de aproximadamente 52 bilhões de dólares em dívidas no exterior, certo? E aí o que acontece? Tinha um título que está vencendo agora, dia 15 de abril, e por conta disso estava tendo uma disfuncionalidade nas flutuações do dólar, e aí o Banco Central veio, fez uma intervenção pequena,
relativa a 1 bilhão de dólares, o que é praticamente nada. 1 bilhão de dólares gira muito mais do que isso em um dia, só em ações, só para você ter uma ideia. Então, em termos de volume, é um volume muito pequeno, que não tem potencial de influenciar em nada na direção da moeda, só suavizar flutuações. E houve, de fato, essa ação do Banco Central em virtude do vencimento do título, que é perfeitamente normal e muito tranquilo de se entender. Tá? E aqui a gente já tem um alerta. Primeiro, não tem risco de queda do dólar, que eu até queria que tivesse uma queda do dólar, porque aí a situação de vida de todo mundo estaria melhor, todos os brasileiros, né? Que tem a maior parte do seu patrimônio real, que é a maioria das pessoas. Mas a gente não tem essa capacidade de conseguir direcionar isso. O segundo ponto importante, o volume de reservas, o volume de dívida, estoque da dívida externa que a gente tem é 52 bilhões. O que a gente tem em reserva é 355 hoje. Então, um volume de reserva muito interessante, quase 7 vezes mais reserva internacional do que dívida externa, o que torna a situação financeira do Brasil uma situação bastante confortável, né? Quando surgia aqueles burburinhos, o Brasil vai virar Argentina, Venezuela, fiz várias lives falando que não tem como o Brasil virar Argentina em pouco tempo, não tem como o Brasil virar Venezuela em pouco tempo, e embasando muito nisso, e a gente continua numa situação bastante confortável. Dívida pública externa aumentou, sem dúvida nenhuma, era 46 bilhões e veio agora para 52, mas a gente está com um volume de reserva que também veio aumentando nos últimos trimestres e a gente está num patamar muito confortável, continua numa relação mais ou menos de 7 vezes. 7 vezes mais reserva do que dívida, tá? E a gente teve aqui, ó, inclusive uma manchete, olha que interessante. O dólar voltou a ficar acima dos R$5. Também nessa toada, né, do dólar valorizando, o que, segundo algumas manchetes, o Banco Central tinha atuado por conta disso. O dólar voltou a ficar acima de R$5. Porque a alta da moeda é a grande surpresa do ano. Poxa vida, se você me acompanha aqui há mais de 2 meses, isso aqui não é surpresa para ninguém. Eu já venho falando disso há muito tempo, né? Por quê? Por conta das contas externas do país, a gente vê há 2 anos, né? 2022 já foi um ano de safra recorde do agronegócio, 2023 foi um ano de safra ainda mais recorde, 2024 a gente teve uma queda nas importações. Então saiu pouco dólar e entrou muito dólar, né? Se entrou muito dólar, é normal que a cotação da moeda caia. Agora voltaram as importações, então está saindo muito mais dólar, a gente está pagando em dólar para receber produtos. O empresário voltou a importar bastante. E ao mesmo tempo a gente tem quebra de safra no agro, a gente deve exportar menos. Então a gente já vê aqui, ó, que essa situação deu muita disparidade de uma balança comercial mais positiva, ou seja, entrando muito mais dólar do que saindo, cada vez o negócio vai ficar mais complicado. E a partir do momento que começa a sair mais dinheiro, sair mais dólar do que entrar dólar, o dólar começa a valorizar. E o que a gente vê é justamente isso acontecendo. Presta bem atenção nessas manchetes. Brasil tem fluxo cambial positivo ainda de 1,7 bilhão em março, diz o Banco Central. Mas o que é importante a gente perceber aqui? Olha só. 1,7 bilhão é o saldo total em movimento puxado pela via comercial, que basicamente é exportações menos importações. Informou nessa quinta-feira o Banco Central. Os dados mais recentes são preliminares. Ok. Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de 5,5 bilhões de dólares em março, ou seja, 22 bilhões de reais em março, certo? Por este canal são realizados investimentos estrangeiros direto em carteira, ou seja, investimento direto, investimento em empresas, na economia real. Investimentos em carteira, renda fixa, renda variável, bolsa de valores, títulos públicos e assim por diante, mais remessas de lucro, pagamento de juros, entre outras operações. Ó, pelo canal comercial, o saldo de março foi positivo em 7,3 bilhões de dólares. A gente vem para uma outra manchete aqui, ó. Brasil tem superávit comercial de 7,5, distou um pouquinho porque ainda é estimativa. Em março, e governo piora a projeção para 2024. O que está acontecendo? Olha só. Se confirmada a nova projeção, ou melhor, antes, né? A balança comercial brasileira registrou um superávit de 7,3, 7,5 bilhões de dólares em março. Ou seja, exportamos 7,5 bilhões de dólares a mais do que importamos. Segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira, com recuo significativo das exportações no mês. Tá? Também nessa quinta, o Ministério do Desenvolvimento piorou sua projeção para o saldo comercial em 2024, passando de um resultado positivo de 95 bilhões, previsto em janeiro,
para agora um superávit de 73 bilhões de dólares. Nunca esses movimentos de redução nas projeções são modificados de cara. Se caiu 20 bilhões a projeção até o final do ano, significa que isso vai continuar caindo com o passar do tempo, significa que a linha de pensamento que a gente vinha adotando por aqui é uma linha de pensamento que está se formando, inclusive, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tá? Se a gente for analisar, deixa eu pegar uma outra manchete aqui para mostrar para vocês, ou melhor, aqui ó, o desempenho da balança comercial no mês passado, março, foi 30% mais fraco do que os 10,8 bilhões de dólares de saldo registrados em março de 2023. Presta bem atenção. O valor das exportações caiu 15%, enquanto as importações caíram 7%. Ou seja, estamos vendo queda significativa nas exportações. Ó, no mês, houve queda nas exportações nas 3 grandes áreas acompanhadas, com recuo de 24% na indústria extrativa, por conta do petróleo, 20,8% na agropecuária, que reduziu as vendas de soja, e 6,2% na indústria de transformação. Então, olha, o que mais significativo aqui é o agro, tá? 21% de queda. O petróleo pode ser uma questão sazonal, pode ser uma questão momentânea, tá? Mas o agro é reflexo da quebra de safra. Então, não devemos ter um ano tão positivo como o ano passado para a questão do dólar, para a questão de exportações, para a questão de balança comercial. Se daqui a pouco a gente tiver uma balança comercial com um superávit muito pequeno e o dinheiro estiver saindo de investidores estrangeiros daqui, o que a gente vai ter? Vai ter uma elevação do dólar, que eu já venho avisando há bastante tempo. Tá? Se você acha que, poxa, vem uma grande crise mais para frente, seja no Brasil, seja no mundo, se você acha que vem mais uma guerra por aí de grande monta, se você acha que vem qualquer tipo de crise, esse dólar dando sopa a R$5 é dado de barato. Então, toda a conjuntura econômica, vou falar mais um ponto aqui depois, nos leva a crer que o dólar está num patamar de preço muito baixo. Tá? Então não é surpresa nenhuma para ninguém, só se você tem uma ideologia mais forte e não olha os dados. Tem um outro ponto importante, zona do euro derrubando o juro enquanto os Estados Unidos está com o juro mais alto. Isso joga a favor do dólar, a apreciação do dólar, porque é uma dinâmica internacional, uma dinâmica Europa e Estados Unidos, mas que tira a atratividade do euro e naturalmente joga a atratividade para o dólar. Né? Então quem tem dólar e euro, né? Não conheço ninguém que só tenha euro e não tenha dólar, mas quem tem dólar passa a dar mais importância para o dólar, buscar mais o dólar, certo? Então o dólar ele ganha força no cenário internacional. Então, por tudo isso, não se apavore. Você não vai ficar com o corpo da Graciane Barbosa. Não se apavore. O dólar não vai despencar em relação ao real de forma significativa e consistente. Oscilações de curto prazo pode acontecer, não estou nem interessado nisso. Mas não existe, seria um risco muito bom, né? O dólar cair muito em relação ao real. Mas esse risco, infelizmente, não existe. O risco é justamente o oposto. Por isso que eu ressalto a importância, e para os meus mentorados da Mentoria Lince, há muito tempo eu já venho falando, há 1 ano e meio que eu venho aumentando a minha exposição em investimentos no exterior, aproveitando toda essa janela de oportunidade pouco a pouco, os ativos no exterior disparando, né, uma lucratividade tanto em dólar quanto em real muito alta que a gente vem tendo nos últimos tempos. Só para você ter uma ideia, essa aqui é a rentabilidade do investidor sempre em alta. Aqui o Bruno, e não só investidor sempre em alta, ele além de investidor sempre em alta é meu mentorado da Mentoria Lince também, que é uma espécie de pós-graduação, especialização do método investidor sempre em alta. Olha só, 43% de rentabilidade em 13 meses, 1 ano e 1 mês, enquanto as ações americanas passaram por 24% de alta. Então, praticamente o dobro, quase o dobro de rentabilidade. Né? Aproveitando todo esse cenário. Agora, imagina se a gente tem um dólar valorizando gradativamente com o passar do tempo. Né? É isso, mais a valorização do dólar, mais essa propulsão adicional. É por isso que eu vim aumentando a minha exposição ao exterior com o passar do tempo, quando é toda essa dinâmica que a gente vê aí. Tá bom? Resolvi gravar esse vídeo para você não ficar com entendimento errado, não ficar caindo em narrativa, ao invés de olhar profundamente os dados. Tá bom, meus queridos? Então me diz aqui, depois desse vídeo,
Tá mais interessante investir em dólar? Sim ou não? Mandem nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, toque em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa como um investidor sempre em alta.